Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. Vamos dar um pulinho no Rio de Janeiro, Diego Urbano. Já temos o Bruno Voloche conectado conosco. E Voloche, boa noite pra você. Tava vendo aqui a sua coluna no Blog do Voloche, falando sobre a importância da VNL no ouro olímpico da França e da Itália. E foi um recurso precioso para essas duas seleções, né, Voloche? Um abraço. Um abraço, Rafa. Boa noite para você. Boa noite, companheiros, ouvintes da FM O Tempo. Primeiro, obrigado pela audiência, lendo o blog. Rafa, assim, a VNL, por si só, já tinha que ser uma competição muito valorizada, porque é a principal competição do vôlei mundial. Claro, a gente tem a Olimpíada, Campeonato Mundial, mas organizado pela FIB, pela FVB, é a Liga das Nações. E segundo, que distribui uma fortuna, né, em dinheiro. Mas os jogadores reclamam, desgaste, viagem, isso, aquilo. Mas, gente, acontece a mesma coisa no futebol, enfim. E se não tá na seleção, reclama, poxa, não fui convocado, aquela coisa toda. Difícil entender. E aí a gente tem as linhas de raciocínio, como eu escrevi, por exemplo, a Sérvia, do Giovanni Guidetti, a gente tocou nesse assunto, lembra? Abriu mão da Liga das Nações. Não, vamos preparar a seleção, vamos descansar, e vamos chegar com tudo na Olimpíada. Pau na Olimpíada, caiu nas quartas de final para a Itália, que acabou sendo campeã. A Itália valorizou muito a competição, primeiro que foi a primeira competição do Júlio Velasco, depois da saída do Mazzanti. Segundo, que a Itália não estava classificada ainda, ela precisava somar pontos para se classificar para a Olimpíada. E salva a minha memória que o Velasco poupou uma ou duas jogadoras na primeira etapa e depois direto com todas as titulares. O mesmo fez o Gianni na França, poupou um ou dois jogadores na primeira etapa e depois não poupou mais. O Bernardinho seguiu a linha dele, que eu prefiro não falar, deu o que deu. O Zé não, o Zé alternou algumas jogadoras e depois serviu para definir o grupo, que eu tenho algumas restrições, que acabou indo para a Olimpíada. Então isso significa dizer, algumas seleções, você lembra da China, Rafa? A China se classificou para as finais e simplesmente jogou com o time reserva as finais na Tailândia, caiu nas quartas. Então assim, Rafa, o raciocínio é óbvio, é claro, tinha que se priorizar a Liga das Nações, que era o último torneio antes da Olimpíada. Você pode poupar uma, no máximo duas peças, algumas etapas, mas não o que a Sérvia fez, o que a China fez, o que o Bernardinho fez e outras seleções também fizeram. Os Estados Unidos, eles pouparam nas duas primeiras etapas, mas depois o masculino foi com o time definido, foi o primeiro time que definiu os 12 mais 1. E o Kirill não, o Kirill fugiu desse contexto, deixou para definir antes da Olimpíada e deu certo. Você tem uma pergunta pro Voloche, Mara? Eu tenho, Voloche queridos. Você já tem pistas de treinadores da seleção? Até porque, né, Voloche? Seleção brasileira de vôlei feminino e masculino, no caso, porque o Zé deixou em aberto a questão da continuidade dele, né? No caso do Bernardinho, um pouco mais diferente. E a gente quer que pelo menos esse novo ciclo, né, que envolvam todas as competições que o Brasil tem, mas que principalmente volte a ser protagonista em termos de Olimpíada, né? Dimar, um beijo pra você, sempre um prazer poder falar com você. Ontem, se não me engano, não sei se foi o Lélio ou o Daniel, um dos dois me perguntou sobre a situação. E assim, nada vai ser resolvido antes de janeiro, que é quando acontecem as eleições na CBV. E tomara que os clubes, federações, abram os olhos e não caiam na mesma armadilha de 4 anos atrás, porque senão teremos a mesma M daqui a 4 anos em Los Angeles. O que eu te digo é o seguinte, Dimara, eu acho que o Zé, ele até pode abrir mão do cargo dele, desde que não tenha qualquer tipo de ameaça que o Bernardinho vá para a seleção feminina. E eu acho que o Paulo Coco hoje é o mais indicado pela sequência do trabalho. No caso do Bernardinho, eu acho que já deu o que tinha que te dar, Senado, os asseclas dele, enfim. Mas acontece que hoje quem manda é o próprio Bernardinho, manda muito mais que o presidente da CBV. Então, assim, se ele for reeleito, eu acho que o Bernardinho vai continuar por trás e não vai mudar rigorosamente nada. Agora, oficialmente, qualquer decisão só será dada em janeiro.
Então vamos aguardar. Ô, Lélio Gustavo, quero perguntar pro Voloche também de futebol. Até porque hoje tem esse duelo de tricolores e amanhã tem o time do Bruno Voloche contra o Palmeiras. Leiloca não vai, né? Pro Rio de Janeiro, né, Voloche? Ela já disse que está fora de combate. Não vai ao Newton Santos. Bom, o que esperar então desse Fluminense em campo, Voloche? O time deu uma melhorada aí com o Mano Menezes, mas vai todo capenga pra esse jogo daqui a pouquinho, 11 minutos lá no Couto Pereira, hein? Olha, o que o Mano fez, o Rafa, ele deu uma rejuvenescida no time, né? Não sei se vocês perceberam isso. Alguns medalhões podem estar lesionados, outros barrados, mas o Mano deu uma rejuvenescida no time do Fluminense. Algo que já se cobrava há muito tempo, mas que o Fernando Diniz, não sei por que cargas d'água, talvez excesso de remédio, ele não cedia à pressão e se mantinha ali naquela tese de Felipe Melo, Ganso, Marcelo, quem mais? Cano, enfim. Essa galera um pouco mais avançada, sem nenhum. E agora tem o Thiago Silva também, né? Diga-se de passagem, quarentão. Sem contar com o Fábio. Mas o Fábio eu acho que é exceção, porque o Fábio tem salvado muito o Fluminense. Então eu acho que pelo fato do Fluminense ter um time mais jovem, eu acho que pode competir mais com o Grêmio e ter mais literalmente fôlego. Mas eu acho que é uma etapa absolutamente aberta entre Grêmio e Fluminense, até porque a fase dos dois é muito ruim. Acho até que o Grêmio vive uma fase melhor do que a do Fluminense, tá? No Campeonato Brasileiro. Mas a eliminação do Grêmio pro Corinthians, que não ganha de ninguém, me surpreendeu na Copa Brasil. Então, sinceramente, não sei te dizer, Rafa. Jogo aberto. Amanhã, Botafogo e Palmeiras, 9:30. O outro carioca que disputa a Libertadores é o Flamengo. Vai pegar o Bolívar na quinta-feira. Fala, Lelão. Só perguntar ao Voloche, o que foi que aconteceu com o Damian Soares que foi embora do Botafogo? O que foi, hein, Voloche? Eu não entendi nada. Diz ele, aliás, ele tá tentando, né, Lélio? Embora o Botafogo disse que não negocia por enquanto, que ele vai ter que cumprir contrato. Tá treinando separado lá com o Gustavo Salve, aquela baba toda lá. E a informação que a gente tem é que a esposa dele foi assaltada, tá assustada com o Rio e decidiu ir embora. Agora, se todo mundo que for assaltado no Rio ficar assustado e decidir ir embora, o Rio de Janeiro tá completamente abandonado, né? Então não vai sobrar um, né, companheiro? Então, assim, agora, a gestão é diferente agora, né, Lélia? É mais profissional. Você quer ir embora, companheiro? Ok. Se chegar alguém e pagar a sua multa rescisória, boa viagem. Se não chegar ninguém, companheiro, você tem contrato com o clube, você vai cumprir, você vai receber o seu salário, mas você vai treinar à parte. E eu acho que nesse aspecto o texto está certíssimo. Show de bola. Voloche, amanhã a gente volta a conversar contigo aqui no Tempo Esportes, fechado? Perfeito. Rafa, só para terminar aqui, rapidamente, eu sei que você tá em cima do laço aí, o mundo tá muito doente mesmo, acho que não tem mais jeito. Você sabe que o Comitê Olímpico da Itália homenageou a Paola Golu, MVP da Olimpíada, simplesmente maior destaque. Eis que vândalos hoje picharam num ato de selvageria, de puro racismo, pintaram o cabelo dela de branco, a pele dela de branco, em frente ao Comitê Olímpico Internacional. Eu fiquei absolutamente estarrecido, um ídolo nacional. A Itália nunca tinha sido campeã olímpica e 2 dias depois, esses vagabundos estragam o que o Comitê Olímpico da Itália fez. Isso é absolutamente lamentável. Eu queria só desabafar aqui. É um verdadeiro absurdo. Infelizmente. Só muda o CEP. Complicado. Voloche, valeu demais. Até a próxima, meu caro. Obrigado. Grande abraço para todos aí. Saúde, viu? Valeu.